Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro da TCC. Nós iremos estudar hoje o capítulo 9 de reestruturação cognitiva do bonitão de sempre aqui. Nós já estamos na reta final. Eu estou muito feliz mesmo. Eu falei isso no nosso último encontro e repito hoje nesse encontro ao vivo e para vocês que estão assistindo na gravação também. Para mim, concluir a leitura de um livro inteiro de regulação emocional é algo muito, muito gratificante mesmo e estimular com que vocês estudem também. Lá no início, só para vocês entenderem, quando eu elaborei, pensei nesse projeto do Clube do Livro, a primeiro momento eu recebi alguns, não críticas, né, porque não eram críticas, era mais um apoio, no sentido de, Lau, são muitas horas trabalhando. Né? Pensa aí que são 11 capítulos desse livro, 1h30 cada encontro que você está sugerindo, mais toda a sua preparação, porque você tem que ler o capítulo e você tem que montar, organizar as aulas. E aí, de primeiro momento, eu falei, realmente, são muitas horas, né? E aí eu pensei, falei, não, peraí, vamos facilitar um pouquinho para a Psi aqui, né? Que eu também tô cheia de coisa para fazer. E aí eu pensei em colocar esse clube do livro a cada 15 dias. E aí eu fiz as contas, eu falei, não vai rolar, gente, não vai acabar um livro em menos de um ano, né, até o final do ano, aí falei, não faz muito sentido. Até porque eu previ que teríamos problemas no meio do caminho, né? Todos nós temos problemas, às vezes estão uma questão de saúde ou outra. E aí veio a ideia, eu falei, não, eu vou firmar nessa ideia do semanal, vou encontrar esse povo toda semana. E outra coisa, que bando de psicólogo mole é esse que não dá conta de ler um capítulo técnico por semana? E eu sei, gente, que isso é uma brincadeira um pouco pesada, mas o objetivo do Clube do Livro foi exatamente esse. Forçar com que vocês, psicólogos, estudem. Porque eu vejo na minha prática, eu trabalho com grupos, eu trabalho já com criação de conteúdo há muito tempo, eu trabalho com psicólogos no Instagram todo santo dia, né? Converso diretamente com vocês todo santo dia, tenho as minhas supervisionandas e os meus supervisionandos, alunos dentro da plataforma, e o que eu mais vejo nós não conseguimos manter uma constância rígida de estudos. E eu sei que a gente tem um monte de coisa para fazer. E ler um livro desse aqui é um baita desafio, porque nós estamos falando de um livro técnico. Tanto que quando eu brinquei que teríamos a segunda edição esse ano ainda, eu falei que eu queria um livro mais levinho, né? Porque eu já cansei um pouco. Então, a ideia, gente, do Clube do Livro é fazer com que vocês estudem leituras técnicas que irão, de fato, fortalecer a caminhada clínica de cada um de vocês. E hoje, né, nada diferente dos outros capítulos, nós temos aí um conteúdo riquíssimo em reestruturação cognitiva. O livro, ele é de regulação emocional. Então, todos os outros capítulos falamos muito de emoções. E nesse também não será diferente. Nós falaremos muito de emoções. Só que hoje já olhando um pouquinho aí para os nossos pensamentos. Hoje mais TCC do que nunca, né? Igual eu brinquei aí mais cedo. Então, eu espero de verdade que esse capítulo de hoje, assim como os outros, também ajude vocês nessa prática. Então, vamos trabalhar, porque o conteúdo é denso, tem muita coisa para a gente olhar. Apesar de ter feito um conteúdo o mais simplificado possível aqui para o nosso encontro, o conteúdo é realmente muito rico. Então, introdução. Antes até mesmo de ler aí os meus slides, né, para iniciar o nosso roteiro, eu já jogo a seguinte questão. Reestruturação cognitiva é também uma estratégia de regulação emocional. Eu, enquanto uma bela TCC clássica, né, uma bela beckiana, eu vou defender com unhas e dentes a reestruturação cognitiva, principalmente olhando por esse viés de regulação emocional. Justamente porque a emoção, ela é sempre uma consequência. Eu falei disso aqui nos outros encontros. Nós não amamos as pessoas à toa. Nós amamos em consequência a um conjunto de fatores. Eu não pego raiva de pessoas à toa. Eu pego raiva, que também é uma emoção / sentimento aí, né, dependendo do ponto de vista teórico da qual você está estudando, nós não iremos ter raiva de uma pessoa à toa, né? Será a partir de uma sequência, de uma consequência de fatores. A mesma coisa vale para as nossas emoções do dia a dia. Para essa raiva, para a tristeza, para tensão, ansiedade, culpa, arrependimento,
todas essas emoções são consequências. Consequências do quê? De alguns fatores. E a maior parte dos nossos fatores, inclusive segundo Beck, são as nossas interpretações, são os nossos pensamentos, as distorções que nós temos sobre alguns elementos da nossa vida. Então, para mim, a reestruturação cognitiva está aí entre as minhas técnicas preferidas, as minhas estratégias preferidas. Hoje eu trouxe meu energético na lata para não precisar ficar me explicando aqui, tá? Para não gerar dúvidas. Reestruturação cognitiva é a técnica da TCC que busca identificar, avaliar e modificar pensamentos automáticos disfuncionais. Se eu faço essa reestruturação, automaticamente eu tenho uma mudança significativa nas minhas emoções e no meu comportamento. Então, a reestruturação cognitiva, principalmente para TCC, é a base do tratamento. Porque a partir do momento que eu reestruturo, eu modifico esses dois polos que são essenciais à nossa saúde mental. Mudança de cognições. Então, essa mudança de cognições provê essa possibilidade dessa mudança de emoções. Promove essa mudança comportamental. Até tem uma formulazinha, que depois às vezes eu compartilho com vocês, eu não montei ainda, mas é uma formulazinha que resume basicamente esse processo de regulação emocional. Que eu falo, né, que os nossos pensamentos distorcidos, eles são corrigidos através da reestruturação cognitiva. As nossas emoções desreguladas são corrigidas através da regulação emocional. E os nossos comportamentos desadaptativos são modificados através dos experimentos e dos testes comportamentais. Então, eu gosto de desenhar essa formulazinha para os alunos para que fique muito claro qual é o objetivo da nossa terapia. Então, depois eu vou ver se eu monto essa formulazinha e disponibilizo para vocês. Nós temos aí esse processo de reestruturação cognitiva e nós temos evidências significativas também de que os ganhos, esses ganhos que são promovidos ao longo do tempo, eles são promovidos justamente porque essa mudança ela acontece não só no meu jeito de pensar, no meu jeito de ver as coisas, mas essa mudança ela também ativa dentro do meu modelo cognitivo novos padrões de pensamentos. É por isso que isso perdura ao longo do tempo. Então, igual eu coloquei ali, né, evidências. Ganhos súbitos em TCC estão ligados a mudanças cognitivas. Por que o paciente melhora e ele melhora ao longo do tempo? Ele demora a fazer o seu retorno para a terapia, porque nós estamos falando de um treinamento cognitivo. Quando eu mudo de fato o jeito de ver as coisas, eu de fato regulo também as minhas emoções e aprendo a me comportar muito melhor. Então, a base do modelo cognitivo de Beck é aquela base que nós já estamos acostumados, que é situação, pensamento, emoção e comportamento. Aqui, ainda, se seguíssemos nessa fórmula, na frente de comportamento, eu colocaria outra flechinha, escrito consequências. E dentro dessas consequências, eu tenho as emoções. Então, quando, por exemplo, eu venho aqui hoje oferecer esse conteúdo, igual eu falei, para mim estar aqui é muito gratificante. Eu estou emitindo um comportamento. E esse comportamento me faz feliz. Então, a emoção, ela é uma consequência do pensamento, das cognições, ou uma consequência comportamental. Olha que bacana isso, olha como isso é legal, como isso é bonito. As emoções intensas, muitas vezes, elas são consequências de interpretações distorcidas da realidade. Por isso, a reestruturação cognitiva é uma estratégia de eficácia no tratamento do paciente. A reestruturação, ela atua como estratégia de regulação emocional antecedente. O que o livro quer dizer com isso, nesse capítulo 9? Que a reestruturação, ela é uma habilidade terapêutica, uma habilidade que o paciente aprende em sessão para que ele saiba fazer o seu processo de regulação emocional antes mesmo dessa emoção ficar intensa. Olha que bacana, olha que legal. Então, a partir do momento que eu corrijo os meus pensamentos, a chance de vivenciar uma emoção intensa ou desregulada é muito menor. Afinal, eu estou olhando para a realidade tal como essa realidade é. Teve algum comentário aqui? Né? Quando que nós iremos utilizar reestruturação cognitiva? Antes mesmo, gente, de falar um pouco de técnicas,
eu quero já dar um spoiler para vocês. Existem 1 milhão de técnicas em TCC, em DBT, em ACT, em FAP, seja lá onde for, que irão visar esse processo de reestruturação cognitiva. Existe um tanto. Como assim um tanto? Se o livro só cita algumas. O livro cita 12, para ser bem mais específica. O livro cita 12. Só que, a partir do momento que o meu pensamento muda, por algum motivo, ou uma ativação comportamental, ou um experimento comportamental, ou uma leitura de um livro, então eu li o livro e modifiquei o pensamento, a Ju falou, né? Reinterprete os eventos e muda tudo. Então, a partir do momento que eu li um livro, que seja um livro de autoajuda, e eu li, e aquele livro me ajudou a ter uma mudança cognitiva, é um processo de reestruturação cognitiva. Então, antes de falar de técnicas, eu gosto de deixar isso muito claro, justamente porque nós precisamos ter em mente que pouco importa qual foi a técnica que eu utilizei para modificar ou não o pensamento do meu paciente, ou até mesmo os meus pensamentos. O mais importante é entendermos que reestruturação cognitiva nada mais é do que a modificação do pensamento, a reinterpretação. Alguns modernistas irão utilizar o termo, inclusive, da fenomenologia, que é o ressignificar o pensamento. Esse termo está errado, gente. Não se apeguem ao termo. Mas é um termo da fenomenologia. E a gente tem um termo aí de reestruturação. Deu para entender o que é? Então tá ótimo, a gente segue por esse caminho. Se for para ressignificar, se for para reinventar, se for para reinterpretar, que seja, desde que essa mudança seja de fato efetiva nas minhas cognições, no meu treinamento, no meu cérebro. Então, quando usar a reestruturação cognitiva? Antes de ler ali, vou aí dentro de outro spoiler para vocês. Isso aí é um brinde que eu estou dando, tá? Porque eu falaria disso lá no nosso grupo de técnicas. A reestruturação cognitiva, ela só pode acontecer num formato estratégico e com técnicas estratégicas e de forma diretiva, direta, se o paciente estiver apto a isso. Mas espera aí, tá incoerente? Você acabou de falar que o paciente pode modificar pensamentos através da leitura de um livro. Só que ele lá na casa dele, sentado lá no conforto da casa dele, lendo um livro aqui por conta própria, aqui, ó, e modificando pensamentos é uma coisa. O seu paciente sentado na sua frente, no seu setting terapêutico, na qual ele deveria estar passando por um processo de terapia colaborativo e psicoeducativo, ele precisa de aptidões terapêuticas. Se eu fizer reestruturação cognitiva de forma direta, como, por exemplo, um confronto de descoberta guiada, que é uma técnica da TCC, que, se eu não me engano, eu nem citei aqui, eu corro risco de perder o vínculo com o meu paciente. Então, eu preciso primeiro verificar se o meu paciente ele está inserido na minha terapia de forma efetiva para que eu possa realmente confrontá-lo com as técnicas. Então, sempre que nós formos utilizar técnicas em TCC, técnicas em DBT, qualquer tipo de técnica, eu preciso avaliar se o meu paciente está apto a isso, se ele está preparado a isso. Então, ele está vinculado, ele trabalha direito comigo no formato, no modelo da TCC. Eu estou fazendo isso de forma gradativa. A reestruturação cognitiva, ela é gradativa. E uma das coisas que eu falo para vocês é que no livro A Reestruturação Cognitiva parece fácil, assim, ó. Eu faço um confronto, eu faço um exame de evidências e o paciente sai lindo, feliz para sempre da sessão. Não é assim que funciona no processo terapêutico. No processo terapêutico, o meu paciente ele leva tempo para reestruturar. Ele participa de um processo, às vezes eu vou ter que utilizar todas as técnicas primeiro para depois, de fato, ele conseguir visualizar aquela situação de forma diferente. Então, entendam, a reestruturação, ela é gradativa. Não precisa acelerar, não precisa ter pressa. Olha, meu paciente na 6ª sessão e não reestruturou ainda. Mas no livro utiliza a técnica e aí reestrutura. Não reestrutura, tá? No livro é só para ficar acadêmico e fácil de compreensão. Mas a reestruturação, ela é sim um processo. Afinal, o paciente ele tem aquele tipo de cognição já tem muito tempo. Então, não é numa sessão que eu vou reestruturar. E qual que é a diferença? Por que o paciente lá com o livro na casa dele pode ser que ele reestruture e desenvolva uma nova?
Gente, muito provavelmente ele reestruturou algo que já estava plantado. E a reestruturação, muitas vezes, as técnicas, elas são isso. Ela tem esse movimento de plantio. Eu vou plantando, 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 até onde o paciente fala, ah, tá, entendi. E aí ele modifica a sua visão. Mas às vezes isso irá levar um tempo maior do que eu esperar. Então, quando utilizar? Quando o paciente estiver apto. Quando o paciente apresentar pensamentos automáticos desadaptativos. Cuidado! Não é na primeira sessão. Porque na primeira sessão eu espero, inclusive, que ele apresente pensamentos desadaptativos, distorcidos, né, com distorções cognitivas. Eu espero, até porque eu espero que ele facilite também o desenvolvimento da minha conceitualização. Ele vai aparecer, sim, com pensamentos desorganizados, e tá tudo bem. Mas eu ainda não irei aplicar técnicas diretivas. Quando a emoção ela é moderada, então na hora que você for escolher aplicar uma técnica para reestruturar os pensamentos dos seus pacientes, avalie se o seu paciente não está muito alterado, muito ativado. Até a gente utiliza muito esse termo em sessão, né? Eu psicoeduco os meus supervisionandos. Quando o paciente ele está muito ativado, muito ativo em sessão no sentido negativo da sua distorção, é melhor não reestruturar agora. Porque se essa emoção estiver atrapalhando o processamento da informação dele, eu não vou conseguir fazer reestruturação, é queima de cartucho. Então, abaixa primeiro, se concentra na regulação emocional. Depois a gente parte para esse novo elemento. Igual a Ju comentou aqui, ó, ele não escuta, ele não vai escutar. E ele ainda vai ficar com raiva de você. Então, quando a emoção é moderada, dá para reestruturar. Se ela estiver muito intensa, antes é necessário fazer uma regulação emocional. Uma regulação fisiológica, de atenção plena, de relaxamento. Às vezes mudar um pouquinho de assunto para trazer aquela calmaria, daqui a pouco a gente volta. Então, quando o paciente consegue observar e refletir sobre os seus pensamentos, quer dizer que ele está apto. Esse último tópico que eu coloquei ali. Primeiro, vocês vão perceber, eu coloquei aqui até um passo a passo. A reestruturação, eu repito, ela é gradativa. Não dá, gente, eu falo muito disso, não dá para fazer descoberta guiada, por exemplo, se o paciente não estiver vinculado a você. Ele vai ficar com raiva. Não dá para fazer descoberta guiada se o seu paciente não sabe o que é que você está querendo que ele descubra, tá? Descoberta guiada. Se ele não souber o que você está tentando descobrir ou o que ele precisa descobrir, ele também vai ficar com raiva de você. Afinal, confronto sem esse movimento psicoeducativo anterior faz com que o paciente se sinta invalidado. Não estou questionando um pensamento automático distorcido da Fran, só que a Fran nem sabe ainda que pensa. E piorou que esse pensamento pode ser distorcido. E o que é distorção? Aí eu confronto a Fran. Aí a Fran vai falar, cara, essa psicóloga está me invalidando, eu não vou voltar aqui nunca mais. Ela não acredita no que eu estou pensando. Até a psicóloga acha que eu estou ficando doida. E aí o paciente tem essa visão, por quê? Porque ele não está inserido ainda no modelo cognitivo e você já está tentando fazer a aplicação de técnicas de reestruturação. Então, cuidado. A Ju falou, né? Sempre faço uma metáfora de uma fumaça. As emoções muito elevadas, ele não enxerga os pensamentos. Perfeito, Ju. Primeiro precisa deixar baixar essa onda ou essa fumaça para depois trabalhar nessa reestruturação. Gente, eu falei disso no Instagram hoje. Nós, terapeutas, precisamos aplicar as técnicas em nós mesmos, né? E não só isso, nós precisamos também conhecer um pouquinho do nosso modelo, um pouquinho não, bastante do nosso modelo cognitivo. E aí, igual a Ju tá falando ali, né? Se tiver muito esfumaçado aqui, ó, você não vê nada. Isso vale para nós. Olha como é interessante a gente observar isso. Quantas vezes na nossa vida essa fumaça tá ali, ó, tá quente, tá pegando fogo o negócio, e você, com plena consciência de que você está no modelo cognitivo disfuncional, que você está ativada, você olha para aquela fumaça e fala assim, fica por aí mesmo, porque eu não estou afim agora. Quantas vezes? Sabe aquela brincadeira que a gente usa uma com as outras de vez em quando, do não me ajuda não, só quero reclamar? Se eu estiver com essa distorção, essa fumaça aqui, eu não quero reestruturar. Isso aqui, nesse exemplo.
Às vezes eu só quero reclamar mesmo. Na terapia, o paciente não vem só para reclamar, porque nós iremos sim ajudá-lo. Só que o exemplo serve para a mesma coisa. Eu preciso ajudar o meu paciente primeiro a ter essa motivação para a mudança. E se isso não estiver ativo, esquece, não tem reestruturação cognitiva. Passos iniciais. Lembrando, queridos YouTubers, aqueles que estão assistindo a nossa gravação, printem a tela, para que vocês possam ter acesso aos slides. Agora, aqueles que já estão lá dentro do Clube do Livro, antes, né, do envio dos slides, irá receber normalmente os slides, assim como todas as semanas. Eu tenho enviado lá. Então, para quem está assistindo no ao vivo, para quem está lá dentro do Clube do Livro, não precisa. Deixei aqui um passo a passo para a gente fazer o processo de reestruturação. E é um passo a passo, gente, do básico, tá? Vocês podem se arriscar mais, podem brincar mais com isso aqui. Mas o passo básico de uma reestruturação cognitiva é: o paciente ele precisa aprender primeiro a distinguir pensamentos de sentimentos. Pensamentos de realidade. Pensamentos de comportamentos. Para quem está no grupo de técnicas, isso foi muito, muito, muito falado nos primeiros encontros. É a base da reestruturação. O paciente tem que saber diferenciar os elementos do modelo cognitivo. E aí, além de distinguir, de diferenciar isso, ele também vai precisar desassociar esses elementos. O que é esse desassociar? Tem até um outro termo, geralmente os teóricos preferem, e eu não lembro exatamente qual o termo aqui agora, se alguém lembrar, me ajuda. Esse desassociar é o paciente conseguir compreender que cada um tem a sua função e que eles não se fundem. Disfusão, lembrei. Que eles não se fundem. Então, eu posso pensar e não necessariamente eu preciso fazer. Eu posso fazer e não necessariamente sentir. Eu posso sentir e não necessariamente fazer ou não fazer. Então, essa desfusão, entender que cada qual tem o seu qual, cada qual tem a sua função, é essencial para o processo de reestruturação. Então, emoções são experiências internas. E os pensamentos são as nossas interpretações. Eu interpreto aquilo que eu vivo. E as emoções eu sinto. O paciente precisa fazer essa distinção. Exercício, nomear a emoção e registrar o pensamento associado. Percebe que ninguém está falando de reestruturação cognitiva aqui ainda. Por quê? Porque tem um pré-tratamento antes disso. Tem um modelo inicial de intervenções. Então, aqui o meu paciente ele tem que aprender primeiro essas distinções, aprender o que é, aprender a nomear, aprender a fazer os registros iniciais. E é por isso que a Lauane vai contra a contramão mesmo. Eu não passo RPD ali na primeira, segunda, às vezes terceira sessão. Ah, mas os livros mandaram eu passar. Aqui quem manda aqui sou eu, né? Vocês estão cansados de saber. Eu não vou passar RPD no início. Por quê? Porque eu estou inserindo o meu paciente nesses elementos. Às vezes eu passo um registro, um diário, né? Eu não chamo nem de registro, eu chamo de diário das emoções. Ou diário dos pensamentos. Eu dei um treinamento essa semana e uma das coisas que eu falei foi: o diário dos pensamentos, por exemplo, eu passo pronto para o paciente. Como assim? Uma tabela cheia de emoções e o paciente circula a emoção que ele sente naquele dia. Só isso. Que ele está aprendendo ainda. Mesmo que eu psicoeduquei ele em sessão, para ele nomear, ele vai chegar lá na casa dele e ele vai sentir um negócio, ele vai falar assim, não sei o que é. Aí ele lê lá na tabela. E aí depois eu vou lapidando o aprendizado do meu paciente. Estou preparando ele para o processo de reestruturação.
A Ju falou que representa bastante novidade para eles essa diferenciação. Gente, eu já trabalhei com um paciente uma vez que falou, e eu já dei esse exemplo aqui em algum lugar. Eu trabalhei uma vez com um paciente que eu psicoeduquei ele sobre o funcionamento dos pensamentos na primeira sessão. E ele saiu muito satisfeito da primeira sessão, tal, beleza, super sistemático. E ele voltou na segunda. E na segunda ele falou assim para mim, eu posso fazer uma revelação? Aí eu falei, pode, né? E aí ele foi me contar, ele falou assim, a primeira sessão me ajudou muito, porque eu me senti muito aliviado. Aí perguntei o porquê, né? O que tinha causado esse alívio nele. E ele falou que ele achava, antes de ir para a terapia, que ele era louco. E aí eu perguntei por quê. Ele até tinha um diagnóstico e tal, mas eu falei, mas por quê, né? Essa palavra loucura, né, apareceu aqui. E ele falou, porque o que você me falou que são pensamentos, eu achei que eram vozes. Gente, não é só ele que tem esse pensamento. Eu já ouvi isso de pessoas que são intelectualmente bem desenvolvidas, bem estruturadas. De falar, tem hora que eu acho que eu tô ficando doido, tem um monte de coisa aqui na minha cabeça. Não tá ficando, não. Chama pensamento automático. Normalzinho, tá? Normalzinho por enquanto. Né? Tem que avaliar também direitinho. Ainda tem que ver o que tá pensando, e tem tudo isso. Deixa eu ver aqui o. Ju falou, hoje atendi uma pessoa pela primeira vez que trouxe assim. Gente, isso é muito comum. Então, percebe? Imagina eu metendo uma técnica nesse coitado do paciente ali na primeira, segunda sessão. Coitado, não vai voltar nunca mais. Ele vai falar, realmente, deve estar ficando doido. Ela já está aqui me invalidando, já está aqui duvidando das vozes da minha cabeça. Não, ninguém vai duvidar de nada. Primeiro nós vamos psicoeducar. Identificar e categorizar as distorções cognitivas. Eu passo muito esse exercício na supervisão. Como que eu gosto de trabalhar esse passo aqui com o paciente? Eu anoto, gente, a distorção dele. Uma folha em branco. Acho que eu já dei essa dica para vocês. Eu anoto, ou no sulfite, se for presencial, anoto. E assim, gente, não anoto assim, não. Anoto o sulfite. A distorção do paciente. Lá, no computador aqui, tem um Canva, gente, 2026 praticamente já. Um Canva, joga lá. Tem um negócio lá que chama quadro branco. Aí você joga lá a distorção. Jogou a distorção, e essa distorção, gente, eu coloco entre aspas, tá? Por quê? Porque a fala é do paciente, o pensamento é do paciente, não é meu. Eu coloco entre aspas para causar uma leve sensação de que aquilo está externo a ele. E eu ensino eles a fazerem isso também quando eles forem fazer os registros. Eu jogo ali naquela folha em branco quando o paciente já está nessa etapa de fazer essa categorização das distorções cognitivas, de identificar e categorizar. Eu falo para o paciente, Ju, lê esse pensamento para mim, em voz alta. A Ju lê. Eu falo para a Ju, fala para mim se esse pensamento que a gente registrou aqui, ó, eu reforço, tá, o termo, pensamento, esse pensamento automático. Fala para mim, Ju, se esse pensamento que nós registramos aqui, se ele é um pensamento funcional ou disfuncional. Eu jogo para a Ju, oi, gato! O pessoal que está assistindo no YouTube vai falar, que gato, doida. Porque eu não sei se vocês sabem, quem está no YouTube não vê todos vocês, só se vocês falarem alguma coisa. Ju, liga a câmera, fala um oi, pessoal, para eles verem o gato. Eles não acham que eu sou louca também, que as vozes da minha cabeça tá vendo coisa aqui. Pelo amor de Deus. Liga o áudio, que aí eles... Tá sem... Ah, tá, mas estão vendo aqui, é o Theo. Isso. Não é, porque para quem está no YouTube, só vê a mim e o slide. Aí quando você fala comigo, aí aparece você lá. Aí eu tô aqui assim, eu tô falando do gato, o pessoal do YouTube, que gato, Lawane? Pelo amor de Deus, não tem gato, Lawane. Tem, vocês viram que tem, né, gente? Todo mundo viu junto comigo, né? Por favor. Enfim, eu jogo pra Ju. Ju, esse pensamento, ele é distorcido ou ele é saudável, ele é funcional? Eu jogo pra Ju. Porque não sou eu que vou falar pra ela. Ju, você tá percebendo que esse pensamento é distorcido? A gente pode falar, tá? Mas eu prefiro dar essa habilidade para o paciente. Aí a Ju vai falar, ele tá meio esquisito, né? Aí eles vão brincar, pelo menos os meus pacientes brincam muito comigo. Ele tá meio esquisito, né? Você acha que ele tá esquisito? E por quê? Você consegue me justificar, me explicar o porquê que ele tá esquisito?
E aí a Ju vai falar, Lau, parece que eu tô fazendo aquele negócio, né, de ler a cabeça das pessoas. Ela categorizou leitura mental. E aí eu mostro para o paciente. Sim, Ju, o que você fez aí nesse pensamento automático foi uma distorção cognitiva, que a gente chama de leitura mental. Ah, é, né? Leitura mental, esse é o nome, né? A gente lê a mente das pessoas, né? Isso, a gente lê a mente das pessoas, segundo as nossas distorções. E, Ju, o que nós podemos fazer com esse pensamento? Lá, essa técnica que você está ensinando não está no livro. Nós estamos falando de reestruturação cognitiva, e eu estou indo pelo básico. As técnicas mais avançadas eu vou utilizar se a Ju não der conta de fazer esse processamento, de conseguir fazer esse processo de identificação, reestruturação e etc. Quando ela racionalizar demais, quando eu perceber que às vezes esse pensamento ele tem um viés que cabe muito bem em uma das técnicas que o livro citou, ou em uma outra técnica que eu vi em outro livro, mas o meu processo de reestruturação começa assim, de forma básica. Eu jogo para a Ju. Jogo para a Fran. Vê aí o que tem de errado com esse pensamento. E, Fran, o que você acha que a gente pode fazer com esse pensamento? Lau, eu não sei como modificá-lo. Opa, ela não sabe, então agora eu vou ensinar. Aí, às vezes, vou utilizar uma técnica. Aí, vou fazer um confronto. Aí, vou fazer descoberta guiada. Quais distorções existem? Vocês têm uma tabela no livro, tá? Vocês têm uma tabela. Não vou ler todas aqui, mas vocês têm uma tabela. Então, exemplo, catastrofização, leitura mental, personalização, generalização. A maioria de nós temos todas. Em algum momento da nossa vida. Temos todas. Só que nós temos as mais predominantes. Quem se arrisca em contar? Lá, a minha predominante é tal. Gente, a minha é leitura mental. Tá? Minha autorrevelação. A minha é leitura mental. Generalização. E catastrofização. Lá, você é catastrófica? Aham. Eu sou. Hoje, com a identificação, com o simples fato de identificar, eu não caio na catástrofe mais. Mas o meu verbal, ele é altamente treinado de forma catastrófica. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu falava assim, às vezes eu fazia alguma coisa de errada, nem tão errada, mas eu fazia algo e aí a minha frase, assim, ó, predominante, eu usei essa frase até depois de velha, a minha mãe vai me matar. Gente, isso não é uma catástrofe? Olha o peso que eu dava para o meu cérebro. Hoje eu sei que uma distorção não é tão pesado mais. Eu usei uma essa semana. Minha mãe veio aqui ontem na minha casa e eu peguei e falei assim: minha cozinha estava suja. E aí o resto da casa estava limpinho, mas minha cozinha suja muito, porque ela tem 2 portas e corre, sabe? A sujeira no meio ali. E aí estava sujo, minha mãe ia vir, e eu falei assim, nossa, a minha mãe vai falar mal de mim para todo mundo. Para todo mundo. Minha mãe nem conhece todo mundo, gente. Isso é uma catastrofização, isso é uma generalização. Lá, mas... é bobeira. Todo mundo sabe que é um modo de falar. Todo mundo sabe. O seu cérebro, não. É por isso que o processo de reestruturação é tão importante. Imagina meu cérebro olhando para essa realidade, eu estou um pouquinho desregulada, e aí eu falo assim para ele, cara, a nossa cozinha tá suja. E aí a nossa mãe vai falar mal de nós para todo mundo. Vai meter um pau em nós para todo mundo. Meu cérebro fala, meu Deus, e agora? Que mãe ruim é essa, hein? Que porca que você é, hein? Gente, pronto, ferrou. Tá? Então, eu gosto de dar esses exemplos mais superficiais para vocês perceberem que na prática clínica aparece nesse formato. E às vezes a gente invalida aquela distorção porque é só o jeito do paciente falar. Como, por exemplo, vou catastrofizar. Como, por exemplo, o paciente chega e fala assim, minha maior vontade era morrer, viu? Queria era morrer. Aí você olha e fala, é o jeito dele falar. Avalia. Avalia. Aí na semana seguinte ele fala assim, queria nem ter acordado hoje. Aí você fala, o jeito de falar, né? Todo mundo quer ter acordado, ele tem que trabalhar, tem que acordar, ué, como é que faz? Então não invalidem as distorções. Queria sumir. Mas eu não queria sumir de verdade. Avalia. A Josemara fez a autorrevelação aqui, ó. Ela tem leitura mental, catastrofização e filtro negativo. Então, nomear o viés ajuda a ganhar distância
importância da crença. Foi o que eu acabei de falar que acontece comigo. Então, eu já sei que eu sou meio generalista, que eu sou meio catastrófica. Então, isso hoje, de fato, não tem um peso como tinha antes. Porque antes tinha uma crença envolvida naquilo. Hoje é um jeito de falar, de fato. Que também pode ser corrigido, tá, gente? Não estou falando que está certo. Básico da reestruturação. Esse básico aqui da reestruturação vai um pouco além do que a gente trouxe. Um pouco repetitivo também, mas vamos seguir nele. Identificação do pensamento automático. Não tem reestruturação se não tem identificação, tá? Inseção também. Inseção identificou o pensamento automático do paciente, identifica, compartilha com ele e verifica se ele entende isso como uma distorção. Lembrando, é melhor você passar para o paciente fazer essa identificação do que você jogar isso nele. Então, perguntar o que se passou pela sua mente nesse momento. Fazer a diferenciação ali no ao vivo sobre pensamento e emoção. Fazer o registro estruturado, o paciente já está apto para fazer isso, já psicoeducou, ele já sabe diferenciar um do outro, vocês já estão trabalhando e treinando isso em terapia. Vamos fazer um registro mais estruturado. Vamos utilizar os formulários do livro. Vamos fazer RPD organizado. Situação, emoção, pensamento, consequência. Ali, a consequência, gente, eu digitei errado, tá? Situação, pensamento, emoção. Gente, eu registrei muito errado mesmo. Situação, pensamento, emoção, comportamento e consequência. Questionamento socrático. Lá, aí, esse básico da reestruturação, questionamento socrático é a mesma coisa que descoberta guiada? Sim, gente, o questionamento socrático faz parte da descoberta guiada. Alguns autores já consideram a mesma coisa. As perguntas de descoberta guiada são perguntas socráticas, são perguntas de alta reflexão. Então, nós temos aí elementos, né, para facilitar esse questionamento socrático, para facilitar essa descoberta guiada. São estratégicas conhecidas, como, por exemplo, o exame de evidências, que tem no livro. A consideração de alternativas, se for, por exemplo, para trabalhar com resolução de problemas. O teste de utilidade do pensamento. Construção de respostas alternativas. Lá eu faço tudo isso em sessão? Tudo isso em sessão. Tudo junto? Não. Escolha a técnica que mais cabe naquela situação, naquele momento. E naquela na qual o seu paciente está mais preparado, mais apto, mais habilidoso para trabalhar. Construção de resposta alternativa é a geração de pensamentos equilibrados e não idealizados e não positivistas. Nós não somos positivistas. Apesar de Aaron Beck ter bebido lá na terapia positiva, lá no positivismo, lá na teoria filosófica do positivismo, ele bebeu em várias fontes, né? A gente já sabe disso. Nós não trabalhamos com positivismo. Nós trabalhamos com pensamentos saudáveis, funcionais e sempre olhando para a realidade da coisa. E o monitoramento de efeito. Então, aqui tem esse passo a passo aí para vocês. Após a reestruturação ou após a utilização da técnica e da tentativa de mudança de pensamentos, nós precisamos também monitorar isso. Qual foi o efeito dessa reestruturação na vida do paciente? Hoje eu fiz essa pergunta para um paciente em específico. Eu perguntei, ele me contou uma situação, e aí essa situação era uma situação nova que ele vivenciou de forma saudável. E eu perguntei, por que você vivenciou essa situação nesse formato? O que eu estava buscando, gente? O efeito da reestruturação. Eu queria que ele percebesse o progresso dele. Então, quando eu fiz essa pergunta, fulano, por que você agiu dessa forma? Por que você vivenciou todo esse modelo nesse formato? E aí nós identificamos que o que fez com que ele mudasse o jeito dele naquela situação, consequentemente alterou, né, os seus pensamentos, as suas emoções, as consequências de tudo aquilo, foi justamente porque ele teve uma alteração cognitiva. Então, nós tivemos aí um efeito dessa reestruturação.
Então, nós precisamos avaliar essa mudança, tanto na emoção quanto no comportamento do paciente após a mudança de pensamentos. O livro traz para nós algumas técnicas. As mais comuns, as mais famosinhas, né? As mais práticas, aí, as que mais a gente utiliza na clínica. Eu acho que eu já falei demais. Deixa eu olhar para vocês. Meu povo, quais estratégias vocês mais gostam de utilizar para reestruturação cognitiva? Façam autorrevelações aí. Qual técnica que você fala assim, eu adoro essa aqui, tanto que a base das minhas reestruturações todas passam por ela. Pode ser do livro, pode ser um jeitão que você tem de trabalhar com essa reestruturação. Contem aí pra gente. Deixa eu descansar um pouco. Análise de evidência, a Josemara falou. Quem, Fran? Quê? Eu gosto de vantagens e desvantagens e consequências positivas e negativas de continuar com esse pensamento. Legal. Você, Ju? Essa das consequências eu uso bastante, né? Quais as consequências de seguir positivas e negativas, né? De continuar. E que outra forma você teria de pensar sobre isso? Mas muito psicoeducação e muito metáfora e muito no começo para poder fazer essa distinção do que é primeiro pensamento, do que é emoção primeiro, que eu acho que eles vêm muito nessa fusão mesmo, né? Muitos, né? Até chegar aí é um trabalho de formiguinha. Principalmente com pacientes mais rígidos. Ó, a Jo aqui também falou, né? Ela usa análise de evidência, descatastrofização, benefícios e custos. A minha queridinha é essa que eu mostrei para vocês, né? Que é fazer o registro do pensamento, pegar aquele pensamento mais quente, ou até mesmo a crença, e jogar para o paciente, dar uma olhada nele. Todos os meus processos de reestruturação geralmente passam por esse formato. Mesmo que às vezes eu não escreva numa folha, eu faço de forma verbal. Então, eu repito, olha, Ju, olha, fulano, você percebeu o seu pensamento, você me diz que tal coisa. O que você pensa sobre esse pensamento? Agora, em sessão, o que você acha sobre ele? Tá, e você acha que ele é saudável? Ou que ele está te trazendo prejuízo? E por quê? Eu gosto de fazer esse movimento. Eu gosto muito de dar autonomia para o paciente. Gosto muito. Descoberta guiada, meninos e meninas, alunos e alunas. O processo de reestruturação cognitiva, independente da técnica que você for utilizar, é muito bom que você seja um bom questionador, que você seja bom com descoberta guiada. Por que, Lau? Porque todas as técnicas, elas serão muito bem aplicadas se elas passarem por esse processo de descoberta guiada, de questionamento. Porque senão a técnica fica pobre, fica muito simples, fica superficial. Então, eu gosto, mesmo que eu vá utilizar uma técnica um pouco mais elaborada, de utilizar a descoberta guiada para fazer a aplicação da técnica. A gente vem de um modelo de faculdade, um modelo de formações em TCC, a qual a gente utiliza muitos formulários, né? A gente utiliza, tanto que o nosso capítulo queridão de hoje, ele tem 12 formulários. 12. Eles são úteis? Claro que sim. Nós vamos discutir aqui com o Robert Lehy. Eu não sou doida de discutir com o homem, gente. Pensa, como se diz o Caio, né, que brinca comigo. A Lauane, lá do Vila Europa, que é o bairro que eu moro, lá do Vila Europa, está discordando do autor do livro. Não tô. Os formulários são úteis, mas eles serão muito melhores aplicados com descoberta guiada, com estratégia. Lá, eu quero fazer uma balança decisional. Se é bom de descoberta guiada, vai dar super certo. Lá, eu quero fazer um exame de evidências. Se é bom de descoberta guiada, vai dar super certo. Lá, eu quero utilizar aquela técnica lá, que eu vi lá no livro, lá do advogado de defesa, lá do livro do Robert Lehy. É bom de descoberta guiada? Vai dar muito certo. Então, treinem a habilidade de descoberta guiada. Às vezes, um processo de reestruturação não precisa de muita técnica.
Precisa de bons questionamentos, de boas solicitações de resumo. Processo de reestruturação, eu peço muito resumo. Fran, o que você conclui disso? Eu peço. Ju, o que você acha disso? Tá, e a gente conclui então que eu tenho uma pacientinha que ela ri até de mim. Porque eu sempre falo, tá, e a gente conclui o que então? Aí ela assim, eu não quero falar. Ela brinca comigo. E quando ela fala, eu não quero falar, é porque eu sei que reestruturou, que incomodou. Porque ela não quer falar em voz alta, que ela concluiu. Isso vale para nós também, tá? Porque eu sei que a gente faz isso. São nossas estratégias de evitação, de esquiva. Vamos seguir. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Uma observação aqui, porque eu vejo que tem muitos profissionais fazendo esse tipo de questionamento. Quando eu faço uma revelação em aula, no ao vivo, principalmente essas que ficam gravadas, que estão indo para o Clube do Livro, faço uma revelação de um paciente, né? Então, eu tive um pacientinho que falou, uma pacientinha falou. Eu peço que vocês tenham cuidado de perceber que em nenhum momento eu quebrei o sigilo de ninguém. Né? Para quem me conhece melhor, sabe que hoje eu atendo pouquíssimos pacientes e que todos esses pacientes, a maioria deles pelo menos, são psicólogos e todos eles estão aqui comigo. Na maioria das vezes eles me assistem, consomem os meus conteúdos no Instagram. Por que você está fazendo essa observação? Porque eu sei que a nossa raça de psicólogos somos implicantes. E aí, daqui a pouco, tem um comentário aqui embaixo. Você quebrou o sigilo do paciente contando o que você perguntou para ele. Ou falando que a pacientinha disse não sei. Vocês sabem quantas pacientes falam não sei para mim 24 horas por dia? Até tem post lá no Instagram, né? Como lidar com os não seis dos nossos pacientes. Então, eu tô deixando isso muito claro para que a gente não tenha aí depois obstáculos no meio dos nosso caminho aí, tá? Nenhum momento foi quebrado o sigilo de ninguém aqui, até porque tem pacientes que vão, tem pacientes que vêm, e é isso. Tem algumas técnicas que o capítulo irá citar para nós. Eu coloquei aqui algumas e eu também fiz o seguinte, eu quero mostrar para vocês. Eu citei aqui análise de custo e benefício, que tem um formulário de apoio, que é o formulário 9.4. Eu citei aqui também o exame das evidências, que também tem o apoio do formulário 9.5. Eu citei aqui o advogado de defesa, essa técnica do advogado de defesa, eu sempre, e no livro sugere também que vocês façam roleplay. Não deixe o paciente participar sozinho da técnica. Participa com ele. E aí tem um apoio aqui do formulário 9.6 e do formulário 9.7. Nós temos a técnica do duplo padrão, que é aquele conselho ao amigo. Percebe que essas técnicas todas passam pela descoberta guiada e pelo questionamento socrático. Eu acabei de citar. E aí o apoio aqui de formulário é o 9.8. Sobre os formulários, né, eu já vou falar um pouco sobre isso. Nós temos a técnica da descatastrofização, que é o uso do contínuo cognitivo, a gente já falou disso aqui outras vezes, que também nós vamos ter o apoio do formulário 9.10. Gestão do senso de urgência, com o apoio do formulário 9.12. E aí, depois aqui eu concluo, mas o que eu fiz aqui para vocês, que eu já vou adiantar e depois eu concluo a temática. Sobre formulário, gente, não permitam em nenhuma circunstância, por favor, vocês sabem o quanto eu defendo isso, uma prática gostosa, dinâmica, não permitam que os formulários enrijeçam vocês. Sabe, amarra, daquela amarradinha, você fala, aplica aquele formulário de forma rígida e dura e difícil e chata para o paciente. Formulário é apoio. Ele é recurso, ele não deve ser uma amarra. Ele deve ser apoio. Lá, eu prefiro fazer a técnica de descatastrofização de forma verbal. Que lindo, vai ficar lindo, tenho certeza. Lá, eu prefiro fazer na folha sulfite, sem o formulário. Faça. Faço formulário, eu faço no quadro branco do Canva.
do Canva, faça. Ah, faço colorido de balão. Faça o jeito que você quiser. A Josemara falou, eu já fiz isso, eu mesma faço o meu formulário. Exato, gente. Os formulários de livro, eles são um suporte. Inspirem-se, sabe? Desamarra um pouquinho. Sai um pouquinho aqui do básico. Então, sobre os formulários. Esses formulários é para organizar o processo de reestruturação. Principalmente para o terapeuta que está começando, meus queridos. É claro que vai ficar mais fácil com o formulário, vai ficar muito mais gostoso, inclusive se você estiver começando. Depois você vai treinando a sua habilidade de aplicar a técnica e vai ficando mais criativo. E ela também facilita, o formulário vai facilitar para o paciente na compreensão desses passos progressivos da reestruturação. Sem contar que o formulário, ele também é um baita suporte para que o paciente leve isso embora. Que você guarde esse formulário em anexo ali dos registros dele, mas que ele tenha uma cópia, para que ele possa utilizar isso. Afinal, conforme você foi aplicando, ele foi aprendendo, não é? Esse não é o princípio da TCC de psicoeducação. Então, o formulário, ele facilita muito o processo de identificação, de questionamento, de distanciamento. Lembra que eu falei que os pensamentos automáticos eu coloco entre aspas? De reavaliação, então eu me distancio daquela distorção cognitiva, daquela emoção e faço o meu processo de reavaliação. E aí, a partir disso, eu sou capaz de escolher, de tomar uma decisão mais racional, mais funcional. Sócrates falou, ó, flexibilidade no uso das ferramentas é importante para manter o vínculo, por exemplo, senão pode enfraquecer, pode abalar. Exatamente. E aí, queridos, eu disponibilizei aqui para vocês os formulários. Não, os formulários vocês têm acesso, né, no livro, mas eu organizei porque, assim, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu organizei para vocês a aplicação prática de cada um deles. Eu não vou ficar lendo aqui, por isso que eu coloquei por último. Eu organizei cada um deles, ó, tá todos aqui. 1, o 2, o 3 e assim por diante, até o 12. E aí eu coloquei toda a aplicação prática dele. Então, eu defino qual é a técnica, qual é o formulário que é utilizado no livro. Coloco o objetivo, para que vocês saibam qual o objetivo desse formulário, qual o objetivo dessa técnica. O tipo de intervenção em algumas variou, então coloquei intervenção, coloquei a pergunta-chave, o tipo de aplicação. Então, tá tudo aqui organizadinho, ó, para vocês. Olha lá, aplicação. Modo racional, as possíveis perguntas que vocês podem fazer. Ó, tá tudo aqui. Eu vou passar devagarzinho de novo, porque aqueles que estiverem no YouTube e quiser tirar o print, né? Então, ó, vamos começar de novo, rapidinho. Vão pausando aí e tirando o print de toda essa organização. Tá na ordem, exatamente na ordem que tá no livro. Bem explicadinho. Olha lá, conselhos a um amigo, né? Então tem o formulário ali, e tem um formulário no livro, e vocês aqui com o slide tem algumas instruções. São os 12. Agora vou voltar lá para o conteúdo para a gente concluir. Citei, né, as nossas técnicas que a gente tem, tanto aqui nos slides, quanto no livro, quanto ali nos formulários. Então, a análise de custo e benefício é aquela que todos nós já conhecemos, né? Se mostrar vantagens e prejuízos de manter um pensamento que está disfuncional, que está desadaptativo. Ele vai revelar para o paciente um impacto emocional e comportamental que eu tenho no meu dia a dia de manter aquele pensamento. Para isso, nós temos o formulário aí para fazer esse exame. O exame das evidências, né? Quais são os fatos que apoiam essa ideia e quais são os fatos que contradizem. Esse exame de evidências, gente, pode ser utilizado de várias formas. Usem a criatividade também. Porque aqui ele vai ajudar o paciente a diferenciar a sua emoção daquela realidade objetiva que ele está tendo. O advogado de defesa, igual eu falei, faça um roleplay. O duplo padrão, né, que é solicitar esse conselho ao amigo de forma cognitiva ou até mesmo de forma prática, se couber ali em sessão.
Você pode solicitar que o paciente leve esse pensamento, ou essa ideia, ou esse comportamento para fazer algum ajuste, e solicitar conselhos aos amigos dele, para que ele tenha possibilidades alternativas de pensamentos. E aí a gente mostra essa discrepância entre tal pensamento e tal pensamento. A descatastrofização, essa descatastrofização pode ser feita através do contínuo e através da descoberta guiada. Gestão do senso de urgência. E aí, alguns cuidados que nós precisamos ter no processo de reestruturação cognitiva, no uso de técnicas, que é, se o paciente estiver muito ativo, a gente falou disso no início, primeiro nós vamos fazer regulação emocional, regulação fisiológica. Vamos abaixar primeiro a intensidade daquela emoção, vamos tirar primeiro a fumaça dos olhos daquele paciente para que ele possa te ouvir, para que ele possa estar flexível ao processo de mudança em sessão. Pacientes que dizem não tenho pensamentos, nós vamos usar perguntas situacionais e exemplos para facilitar o acesso. Pacientes que vão dizer não tenho pensamentos, você, terapeuta, tem uma responsabilidade muito maior com a sua escuta ativa. Porque conforme ele te conta uma história, ele te conta pensamentos. E aí você vai ter que fazer essa diferenciação. Esse papel de diferenciação não é só do paciente, esse papel é nosso também. Em diferenciar e mostrar para o paciente. Deixa eu ver o comentário da Ju aqui. A Lau arrasa nessa entrega do... Que bom, Ju, fico tão feliz. Fico muito feliz mesmo. Ó, a Ju falou que vê muito valor. É bom que o pessoal que está assistindo no YouTube se organizem melhor, me sigam lá no Instagram para poder acompanhar os próximos no ao vivo, para a gente bater papo junto aqui. Nós teremos ainda um eventinho esse ano gratuito, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, pacientes que dizem, né, que não têm pensamentos, a nossa responsabilidade ela também é muito grande. Eu vou precisar escutar e apresentar isso para o paciente. Evitar debates excessivamente racionais quando o paciente está tomado pela emoção. Tem terapeuta que fica mais bravo do que o paciente. E aí não vai reestruturar. Gente, eu quero dar um abraço em vocês, eu chamo de abraço terapêutico, que é um acolhimento aí para vocês, psicólogos. Quando o nosso paciente está rígido, está difícil, não está reestruturando, está confrontativo, está desregulado, está meio bravo. Gente, não é contra nós essas emoções dele, não está sendo direcionada ao terapeuta necessariamente. Não é pessoal. Não precisam se doer. Às vezes eu escuto, né, lá, o paciente foi grosseiro comigo, aí eu peço exemplo, e aí eu psicoeduco, supervisionando, olha, ele foi mesmo. Mas essa grosseria não estava direcionada a você. E claro, nós temos nossos limites, né, mas é isso, a gente aprende em supervisão. O que de fato é uma grosseria que eu não posso aceitar, qual é o tipo de grosseria que de fato não está sendo direcionada a mim. Porque na maioria das vezes isso não é pessoal. Não é pessoal, o paciente não está te atacando. Eu sempre parto do princípio que o meu paciente está adoecido. E se ele está adoecido, e às vezes ele está rígido, ele está inflexível, ele está bravo, ele está desregulado em sessão, eu não posso perder muito a paciência com ele, né? É claro que eu sou gente também. Mas eu preciso sempre considerar que ele está adoecido, que eu sou expert ali naquela relação, que eu sou o profissional que pode vir naquela sessão a fazer o acolhimento necessário e o processo de regulação necessário naquele dia. Se eu levar tudo para o lado pessoal, mas não há terapia que aguente. Não há terapia que aguente. Às vezes, gente, enquanto supervisora, enquanto professora, enquanto terapeuta, eu pego bucha aqui. Eu pego supervisionando bravo, eu pego de tudo aqui. Isso é um fato, vocês também. Nós trabalhamos com seres humanos, então vai aparecer absolutamente um monte de coisa no nosso consultório. E aí, se ultrapassou um limite seu, você dá alta, encaminha o paciente. Não tem problema também. Mas cuidado, para não levar tudo para o pessoal. Às vezes é só um sintoma. Às vezes é só um jeito
uma estratégia compensatória do paciente. Falo muito isso na supervisão. Será que isso não é uma estratégia dele? Então, evitar debates excessivamente racionais, evitar qualquer tipo de debate, de confronto, de tentativa se o paciente estiver tomado pela emoção, estiver muito desregulado. E aí a gente vai considerar ali primeiro essa regulação. E aí nós temos aí algumas evidências clínicas que isso também faz com que eu me apegue à reestruturação. A reestruturação cognitiva, ela reduz a intensidade emocional e ela melhora a tomada de decisão do paciente. Eu falo que todo modelo cognitivo, né, ele está conectado. Bom, não eu falo, né? Os autores vão falar. Todo modelo cognitivo está conectado. Quando eu mudo uma coisa, a outra coisa muda também. Eu mudo comportamento, eu mudo emoção. Eu mudo emoção, eu mudo o jeito de pensar. Eu mudo pensamento, eu mudo o jeito de sentir. Eu mudo pensamento, eu mudo comportamento. Está tudo conectado. A reestruturação cognitiva, ela reduz a intensidade emocional, ela facilita a regulação emocional e ela melhora muito o meu manejo comportamental de vida, as minhas tomadas de decisão. Então, é por isso que nós temos boas evidências de resultados pela TCC. Nós temos uma forte base empírica na TCC, tanto para ansiedade, quanto para depressão, quanto para estresse, quanto para traumas, para absolutamente todos os diagnósticos, predominantemente clínicos. E também nós temos evidências clínicas aí de redução significativa da ruminação, né, que é um alvo importante do processo terapêutico. Eu falo muito disso porque a ruminação, ela muitas vezes é o que mantém o paciente na desadaptação, no modelo desadaptativo. Então, nós precisamos trabalhar com essa ruminação. E o que ajuda a ruminação é tomada de decisão do paciente, ele precisa tomar a decisão dessa quebra da ruminação através do quê? Da reestruturação cognitiva. E aí, quando eu reestruturo cognitivamente, eu também diminuo as possibilidades de ruminação. Então, percebe quanto o ciclo está o tempo todo conectado. Lau, como tomar esse tipo de decisão clínica? Por onde começo? Fazer o que primeiro? Gente, isso só se aprende em supervisão. É o que nós vamos chamar de raciocínio clínico. É avaliando caso a caso para que a gente amplie o nosso repertório. Ano que vem, eu já estou preparando vocês. Se organizem financeiramente, com os horários de vocês. Geralmente, os grupos, né, os meus eventos, acontecem ou na sexta de manhã ou no período da noite, né, que é esse horário aí. O nosso novo evento que nós teremos esse ano irá acontecer ou na terça ou na quarta, às 7h30 da noite. Também será gratuito. Mas se organizem ano que vem. Nós teremos mais grupos de supervisão, teremos mais grupo de técnicas, né? Se tudo correr bem. Então, participem, tá? O raciocínio clínico, sempre às vezes vocês perguntam, lá onde você desenvolveu o seu raciocínio clínico? Em eventos desse tipo. Não em aulas, como nós estamos fazendo aqui, porque as aulas são temáticas. Os grupos, geralmente, grupos de supervisão, grupo de técnicas, são de casos. É da prática. E aí é ali que eu desenvolvo o meu raciocínio clínico. E aí, acho que eu já falei um pouco dos formulários, né? Então, partam sempre do princípio que o formulário ele deve ser um apoio e não uma forma de me enrijecer, de me deixar amarrada. Os formulários não precisam serem utilizados exatamente como estão nos livros. Adaptem. A TCC ela é adaptável. Façam as adaptações de vocês. Uma das dicas que eu dou, e aí presente aí para vocês desde muito cedo, eu copiava esses formulários, né, com o devido... Tem embaixo dos formulários, tem. Aqui, ó, vocês olham, tem aqui a referência, né, a referência bibliográfica. Então, eu copiava esses formulários, só que eu copiava eles com a referência bibliográfica num material personalizado meu, da nossa clínica, da minha clínica que eu tinha. E ali eu personalizava porque deixava tudo bem personalizado, tudo bem bonitinho, tanto os impressos quanto os digitais, para mandar isso, para enviar, para deixar para o paciente levar embora. Por quê? Porque os pacientes são bichos curiosos, interessados, principalmente se ele estiver vinculado a você. E ele vai mostrar esse formulário para as pessoas. Isso quando eles não tiverem nenhuma cópia. Você me dá uma folhinha dessa para eu dar para minha filha? Claro que eu dou.
Você me manda esse em branco, né? Quando digital, você me manda esse em branco para eu usar fora da sessão também? É claro que eu uso, é plano de ação, inclusive. E ele encaminha isso para os amigos dele, para os amigos, para a família, e aí eu já faço o meu merchan, tá? O meu material personalizado. Então, sempre partir do princípio que é muito interessante você entregar formulários, coisas para os pacientes úteis, de preferência, de forma personalizada. E aí, de novo, né, porque a gente está muito assim, né, nesse momento. Eu vou explicar uma coisa. Eu sei que tem psicólogos aí que vão falar assim, mas aí vai entregar esse formulário para uma pessoa que não sabe utilizar. Gente, esses formulários são gratuitos na internet, tá? A gente compartilha lá no Instagram. Tem um monte de formulário gratuito aí. Existe, inclusive, uma moça que me disponibiliza um monte de livros piratas por aí para eu dar uma consultada de vez em quando. Gente, tá tudo disponível na internet. Tá tudo disponível. Então, eu entregar um formulário personalizado para o meu paciente não vai matar ninguém. Porque eu tô comentando isso porque eu vi também uma profissional criticando, sabe? Porque aí compartilha aqui no Instagram formulário, técnica, e aí cai na mão de uma pessoa leiga que não sabe utilizar. A gente cai na mão de uma pessoa leiga um monte de coisa, né? 2026. Tá assim, ó, de coisa na internet, né? Coisa certa, coisa errada. E aí, claro que os nossos pacientes, as pessoas que irão consumir esse material, são adultas. E elas vão usar conforme elas acham melhor. E aí eu prefiro que esteja com o meu logo lá e com o meu telefone, para que caso ela tenha alguma dúvida, ela fale diretamente comigo. Tá? Então, basicamente, a reestruturação cognitiva não é pensar positivo. Falei disso mais cedo. Nós não somos positivistas. Nosso papel é avaliar de forma realista a situação, a emoção, o pensamento que eu estou tendo, de forma realista, de forma funcional, de forma saudável, de forma resolutiva. Permite ao paciente regular emoções de forma saudável. Não é tamponar emoções, esquivar de emoções, é regulação. Permite o aumento dessa flexibilidade cognitiva. A reestruturação tem esse poder, né? De aumentar a nossa flexibilidade. E de agir de modo mais alinhado aos nossos valores e objetivos de vida. Afinal, a reestruturação, ela parte também do princípio de que o paciente já defende algumas coisas. Ele já tem alguns objetivos. E a nossa busca por mudanças cognitivas é em busca disso. A reestruturação cognitiva ela é uma ferramenta de flexibilização. Ela não busca eliminar os pensamentos negativos, até porque nós somos estimulados de forma errada o tempo todo. Então, eu não vou abolir do meu modelo cognitivo, do meu cérebro, pensamentos que são disfuncionais. Gente, isso é uma busca completamente disfuncional, irreal. Nós pensamos distorcido. O problema não está só nos pensamentos distorcidos, o problema está no pensamento distorcido que me traz prejuízo. Então, nós não vamos eliminar todos os pensamentos distorcidos. Nós vamos aumentar a resolução de problemas do paciente. Aumentar a liberdade desse paciente de avaliar esse pensamento. De identificar o que está certo e o que está errado. E ele vai ter o poder, a partir de agora, de ter respostas mais funcionais, mais adaptativas, que funcionam muito melhor para a vida dele, que fazem com que ele alcance ali, os seus valores e os seus objetivos de vida. Então, a nossa busca, enquanto terapeutas com o nosso paciente, é também fazer com que esse paciente entre nessa autonomia e nessa... que ele tenha uns pés no chão, para que ele saiba disso. Porque, às vezes, o terapeuta ele está buscando, ele tem uma expectativa do tratamento completamente desregulada também. Não, mas meu paciente ainda tem pensamentos distorcidos e ele está querendo alta. Ele já até alcançou os objetivos dele, mas ele ainda tem pensamentos distorcidos. É normal. Mas quais pensamentos são esses? E como ele lida com esses pensamentos? Observem-se. Nós temos pensamentos 24 horas por dia, por isso que a gente sonha. A TCC considera os nossos sonhos como pensamentos automáticos. O cérebro está ligado o tempo todo, em 220.
E aí não é porque eu penso que eu sofro. Eu sofro diante daquelas interpretações equivocadas e que, de fato, me fazem muito mal. Meninas e meninos, como é que vocês estão? Dúvidas? Conseguimos concluir o nosso conteúdo hoje mais cedo. Acho que é porque eu não deixei vocês participar hoje. Tá na hora, podem participar, agora eu deixo. Além do gato da Ju, claro que ele tem participação sempre, que ele pode entrar sempre que ele quiser. E é à noite que eles ficam ativos, então eles aparecem aqui nesses horários, porque durante o dia eles dormem, sabe? Quantos gatos você tem? Tenho 2. Ai, delícia! Eu tenho 2. E Eu tenho quero... 5 cachorros, mas os cachorros não ficam aqui comigo, né? Eles estão no sítio. É muito cachorro. É. Gente, eu tenho um. Gente, para quem está no YouTube, já quiser encerrar aí nossa aula, pode encerrar, porque agora a gente está só batendo papo. Brincadeiras à parte. Gente, eu acho que é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu espero vocês semana que vem já com o nosso último capítulo. Lá, mas são 11 capítulos. O último é só de resumo final, tá? Lá vai ter o encontro 11, não sei ainda o que eu vou fazer. Pois eu decido. E eu informo vocês. E claro, aqueles que estão no YouTube verão aí se o vídeo saiu ou não. E claro, semana que vem também, na nossa gravação, na próxima gravação, eu vou informar, né, o que nós faremos com o capítulo 11. Se teremos ou não. Porque o capítulo 11, gente, se vocês olharem lá, ele tem 3 páginas. É um capítulo de conclusão, tá? Eu faria, né, então, só para vocês saberem, no capítulo 11 seria um encontro de dúvidas gerais. Mas a minha preocupação é eu vir para cá, nessas dúvidas gerais, e vocês não terem dúvidas, não trazerem dúvidas, porque nós estamos, infelizmente, num grupo pequeno devido aos problemas que nós tivemos no meio das gravações. Então, quando o Clube do Livro nasceu, o objetivo nesse 11º encontro era ter uma baita turma aqui para a gente fazer uma baita roda temática e conversar e discutir tudo. Mas como nós estamos num grupo muito pequeno, eu estou com medo de não rolar, de não ficar legal. Eu vou pensar com calma o que nós faremos no encontro 11, tá? Mas, por enquanto, nós encerramos o capítulo 9 de reestruturação cognitiva. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado bem esse conteúdo. Repito, aqueles que estão no YouTube, acompanhem todos os outros vídeos que já estão disponíveis aqui dentro do nosso canal. Para vocês que estão vendo pelo YouTube ou que estão aqui no Ao Vivo comigo, que já estão lá dentro do Clube do Livro, que é o grupinho lá do WhatsApp, já velho, já de casa que a gente tem, eu irei enviar os nossos materiais lá hoje, tá? Combinado? Hoje não, amanhã. E eu vejo vocês semana que vem para o último capítulo oficial do livro, no sentido de temática. O último capítulo é um capítulo que eu não li ainda, que eu não conheço ainda, que é esse capítulo aqui do redução do estresse. Isso vai ajudar todos nós, tá? Não só os pacientes. Mas acho que vai ser de muita utilidade para todos nós. Meus queridos, é isso. Bons dias para vocês, bons estudos, e a gente se vê terça-feira que vem nesse mesmo horário. Combinado? Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.